vamos meditar numa palavra. Hoje lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Então fala assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então isso daqui é algo que estava acontecendo com o povo de Deus, muito triste. Por quê? O povo não estava andando nos caminhos de Deus, e Deus fala: olha, pergunta pelas veredas antigas, por aqueles que praticaram a palavra de Deus, qual é o bom caminho, e andem por esse bom caminho. Qual que é o caminho bom? O caminho bom é o caminho da palavra, da obediência à palavra de Deus. Nele, a Bíblia fala que nós vamos achar descanso para a nossa alma. Quando eu saio do caminho de Deus, irmãos, há perturbação. Nós precisamos ter muito cuidado para permanecer nesse caminho, que é o caminho da palavra de Deus. Nele nós temos luta, tem dificuldade, tem situações difíceis, mas de todas essas tribulações o Senhor vai nos livrar. Agora, fora do caminho não há proteção, não há descanso dentro de você. Então eu e você temos que analisar: você está em paz, você consegue dormir em paz, sabendo que o seu coração está limpo? Pastor, graças a Deus. Então essas lutas que estão vindo, você só tem que se fortalecer em Deus para poder vencer. Então prefira ficar nesse caminho que é apertado, mas dá para passar, amém? Fique com a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. Aí no capítulo 7, Deus vai dar a orientação, o que o povo tinha que fazer. Capítulo 7, versículo 1, fala assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas, para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então, uma coisa que precisamos entender, eu já li esse versículo com vocês aqui algumas vezes, que nós precisamos ver, irmãos, se nós estamos melhorando, como homem, como mulher de Deus, se nós estamos melhorando. Porque a partir do momento que eu estou no caminho, que é o caminho bom, o caminho da palavra de Deus, tem que ter uma melhora. O Espírito Santo, ele nos ajuda a melhorar. Se você tem que andar em novidade de vida, a Bíblia fala: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Eu não posso voltar para aquela antiga pessoa, voltar a ser aquela pessoa arrogante, ignorante. Não, eu tenho que procurar melhorar. Se eu quero permanecer no caminho, a cada dia eu tenho que melhorar. E o que é necessário para alguém melhorar? Primeira coisa, reconhecer as suas próprias falhas e defeitos. Todo mundo sabe: pastor, nessa área eu sei que eu preciso melhorar. Se você sabe, agora precisa se esforçar. Vamos melhorar a leitura bíblica, melhorar a comunhão, melhorar a sua adoração, a sua busca a Deus. Mas tem gente que parou, sabe? Veio para a igreja naquela fé, aceitou o Senhor, batizou e aí acomodou. Não tem mais busca a Deus, não tem mais uma entrega, não tem mais preocupação pelos perdidos. Daqui a pouco a família vai ficando meio de lado. Não, nós precisamos melhorar, amém? O nosso coração, irmãos, tem que arder pelas almas. Se o meu coração não arde pelas almas, começando pela minha família, tem alguma coisa errada. O amor está se esfriando.
A iniquidade está aumentando, eu preciso rever. Peraí, o que está acontecendo? Então o povo precisava melhorar. Será que nós não estamos precisando também? Aí no versículo 23, Deus falou para eles o segredo para poder ir bem no caminho certo. 7, 23 e 24 fala assim: mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, para que seja próspero, para que dê tudo certo, nós precisamos, primeiro, dar ouvidos à voz de Deus. Como que está a sua audição? Quem está ouvindo bem, diga glória a Deus. De vez em quando Jesus falava assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos dar ouvidos. O ouvido tem que estar atento, sensíveis à voz do Espírito Santo. Acordou de manhã, vai ler a sua Bíblia. Pastor, li um versículo. Leu, mas tem que meditar, ficar ali, meu Deus, o que o Senhor está falando comigo? Mas às vezes nós não estamos com o ouvido bem atento, porque a gente fica ouvindo tudo, e é muito barulho. Nós vemos na época barulhenta. Se eu não ouvir a voz de Deus, irmãos, eu não vou andar no caminho que Deus manda. E se você e eu não andar no caminho que Deus manda, não vai acontecer, não vai dar tudo certo. Porque tem horas que nós achamos, pastor, eu acho que é o melhor a fazer. Mas em vez de falar assim, eu achei que era o melhor, eu deveria ter falado, eu orei. E Deus confirmou, pastor, no meu coração. Eu estava ali em sintonia com o Senhor. Porque a Bíblia fala em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso e perverso. Pastor, eu achei que eu deveria fazer aquilo. Não, pastor, eu orei. Pastor, Deus falou no meu coração. Pastor, Deus não confirmou nada. Eu estou em oração. Não vai se meter num caminho que Deus não mandou você ir. Amém? Às vezes a gente é intrometido, sabia? E nós temos que cuidar. Versículo 24. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Então isso aqui que está acontecendo, o povo estava melhorando? Não estava andando para onde? Andando para trás. Não estava evoluindo, não estava saindo daquele lugar. Olha para frente, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Era assim que Paulo falava. Vou seguir para frente, pastor, vou dar continuidade, Deus vai comigo, Ele vai me dar força, vou obedecer na palavra de Deus. Irmãos, vai dar tudo certo. Deus pode restaurar casamento, Deus pode restaurar relacionamento, Ele pode fazer tudo. Pastor, lá em casa é uma perturbação por causa daquela pessoa, aquele vício maldito. Ore a Deus, Deus não liberta, sim ou não? E Deus sabe como trabalhar, deixa Deus agir, mas nós precisamos estar no caminho. Mas mesmo estando no caminho que Deus nos manda, podemos ser tentados. Se você e eu não vigiarmos, pode estar vindo à igreja, pode estar orando, pode ser pastor, pode ser obreiro. Se eu não vigiar no caminho que Deus me colocou, eu posso ser tentado a deixar a minha alma se angustiar. Aí eu só começo a murmurar, a reclamar, mas eu estou no caminho certo. Só que deixando isso entrar no meu coração, eu não consigo prosseguir, aí eu paro. Não é para parar. Olha só o que aconteceu com o povo de Deus lá em Números capítulo 21. Números 21:4 diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito
para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, que era o maná. Porque Deus disse, se levasse eles pelo caminho dos filisteus, que era mais perto, quando eles vissem a guerra, eles iam retroceder. Então Deus vai guiando de dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. Era Deus, o caminho era Deus que estava guiando a rodear a terra de Edom. Mesmo estando nesse caminho que Deus estava guiando, a direção de Deus, a Bíblia fala que o povo angustiou-se naquele caminho. Se você não vigiar e não guardar o coração e buscar o refrigério, a alma vai fazer o quê? Vai se angustiar. Eu posso ser pastor, vim aqui pregar para vocês, mas se não vigiar os problemas do dia a dia, daqui a pouco eu vou ficar o quê? Angustiado. Então eu não posso, eu tenho que orar e falar, Deus, refrigera a minha alma. Se você na sua casa falar, pastor, olha, o negócio tá insuportável, você precisa orar e falar com Deus. Se a alma angustiar, nós vamos começar a falar. E aí a gente começa a murmurar. O povo começou a falar contra Deus, contra Moisés. Para que tirou a gente do Egito? Já vi pessoas, pastor, vem na igreja, nada acontece. Temos que vigiar, amém? Eles chamaram de vil o pão que Deus estava dando. Não despreze, irmãos, o pão. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus, amém? Deus te deu a palavra, receba. No caminho que Deus nos colocou, igual eu falei, vamos ser tentados a sair dele e às vezes nos intrometer em algo que não era para ter intrometido. Nós temos que estar no caminho que Deus nos mandou estar. Se eu sair e me intrometer, eu posso perder tempo e posso ser ferido. Tem um rei na Bíblia chamado Josias. Esse rei Josias, a Bíblia fala que ele começou a reinar com 8 anos de idade, menino. Mas mesmo sendo jovem, diz a Bíblia, que ele começou a buscar a Deus. Ele colocou a nação para buscar a Deus, tirou a idolatria, celebrou a Páscoa e por uma bobagem perdeu a vida. Porque ele foi lutar uma guerra que não era dele, só por isso. Era de Deus, mas num detalhe que ele não ouviu a voz de Deus, se intrometeu numa guerra e morreu. Olha que coisa séria. Vai comigo lá em 2 Crônicas 35. 2 Crônicas 35, verso 20. A partir do 20. Depois de tudo isso, o rei Josias tinha feito, havendo Josias já preparado a casa, essa casa que era o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram no sepulcro dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Mas olha que coisa séria. O rei perdeu a vida por bobeira. Vai haver uma guerra, rei Neco do Egito contra Carquemis. Josias era rei de Judá. E ele vê
e sai ao encontro para pelejar. O rei do Egito, esse chamado Neco, falou: ei, o que eu tenho contra você? Eu não venho guerrear contra você, venho guerrear contra o outro. E Deus disse para mim se apressar. E a Bíblia fala que ele não deu ouvido às palavras do Neco, que saiu da boca de quem? De Deus. Deus usa até jumento, irmãos, para falar. E às vezes a gente não dá ouvido. Quantas das vezes usa um pai, usa a mãe, usa um filho, usa um familiar, ou alguém na rua, e às vezes a gente não desperta. O rei Josias, não, eu vou lutar. Se disfarçou e entrou numa guerra que não era para ele estar. O caminho dele, irmãos, era outro. Ele saiu do caminho da obediência à palavra de Deus. Foi ferido gravemente e perdeu a vida. Quantas das vezes a gente já foi ferido porque a gente se intrometeu em algo? Já aconteceu com você? Sim ou não? Você vai tentar ajudar, você vai lá, aí você acaba sendo ferido. Mas por quê? Às vezes você quis guerrear uma guerra que não era sua. Agir daquela forma, não. Você poderia ter orado, você poderia apresentar a Deus, mas às vezes a gente vai lá, quer falar, e às vezes a gente age de forma errada. Então nós precisamos ter muito cuidado, amém? Não saia do caminho que Deus te mandou ficar. Ah, pastor, mas eu não aguento. Quando eu vejo, então peça para Deus para você se controlar, amém? O que eu faço, pastor? Para tudo dar certo, ande no caminho que Deus te orienta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, o que mais? A vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então nós precisamos andar sempre na palavra de Deus. Obedeça, fique na palavra, ore a Deus. Deus te deu orientação, vai lá e faça. Se não deu, tenha paciência, porque a Bíblia fala que nós necessitamos de paciência para, depois de ter feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. E há uma promessa para a nossa família, amém?